Muito bem, pessoal, hoje é devocional aqui comigo e eu quero trazer um texto, Quero convidá-lo a abrir as Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo 26, versículo 12. E o texto diz assim, Gênesis 26, 12, diz assim: semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Pensando aqui nessa devocional, e algo que eu pensei foi que eu preciso lutar pelas minhas bênçãos. Então o título é bem esse aí, eu lutarei pelas minhas bênçãos. Isaque, aqui ele estava ali na terra, onde ali tinha os poços que seu pai Abraão havia cavado, e ele estava desfrutando desses poços. E tudo, mais do que aquilo legado que seu pai deixou para ele vinha de uma intimidade com Deus gigante, não é? Porque aqui a palavra já nos fala que Deus o abençoava, porque tinha essa promessa. Deus ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Às vezes nós é que damos mole, deixamos ali as coisas passarem, deixamos as coisas saírem e nós não tomamos posse da nossa bênção. Então lutar pela nossa promessa, lutar pelo cumprimento da bênção de Deus na nossa vida é o nosso dever. Porque quando nós nos convertemos, muitas vezes nós imediatamente somos abençoados. Por quê? Os nossos pais espirituais são eles que oraram por nós, foram eles que nos ensinaram, foram eles que trabalhavam por nós enquanto a gente ainda estava no curso desse mundo. A partir do momento em que nós nos convertemos, entendemos a realidade de Cristo, entendemos essa nova vida com Cristo, é o tempo que nós precisamos também colocar em ação a nossa própria fé. Aqui o texto nos fala desse homem que ficou próspero, um homem que se enriqueceu porque Deus assim o fez. Não que Deus vá dar riqueza a todo mundo assim. Não, riqueza e pobreza a Bíblia fala naturalmente. Jesus mesmo, a palavra nos ensina que o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça. Porque ele é pobre? Não, foi uma opção de vida ali. Agora, aqui pelas bênçãos que Deus tem prometido a mim e a você, nós precisamos de lutar por tais bênçãos. E uma das coisas que eu observo nesse texto é que não porque nós somos abençoados uma vez que nós não temos que fazer nada ou temos que deixar as coisas acontecerem naturalmente. Não, precisamos lutar. Acompanhe no verso 18 comigo o que diz o texto. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes, já que seu pai havia posto. Ou seja, os filisteus, pela inveja que eles tinham dele, pela pressão que tinha, os filisteus entulharam os poços. Ou seja, Isaque foi e trabalhou de novo para isso. Agora, como ele deu o mesmo nome que os pais, veja o verso 20, o que diz. Diz assim, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Nós precisamos lutar pelas nossas vidas, lutar pelas nossas bênçãos, lutar pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, lutando contra a intimidação do inimigo. Quando nós viemos para Cristo, naturalmente o inimigo vai querer nos intimidar. É uma pressão, é uma dificuldade no trabalho, você vendedor passa a não vender, porque você precisa de voltar-se à dependência de Deus, mas você precisa resistir a essa intenção do inimigo contra a sua vida. Esse poço aqui no verso 20 chamava-se Ezeque, que significa luta, resistência. E às vezes o que acontece com o crente? Ao menor sinal de uma adversidade, ao menor pressão do inimigo, ele já se amedronta, ele recua, ele volta, e não é assim que tem que ser. Então, vença a intimidação do inimigo na sua vida. Saiba que você e Deus sempre serão a maioria. Outro versículo que eu destaco, o 21,
quando diz assim: então cavaram outro poço e também, por causa deste, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, que quer dizer inimizade, ódio, significa obstáculo. Muitas vezes, para você alcançar a sua bênção, os obstáculos, eles virão. As pessoas, elas farão pressão na sua vida. É quando também as circunstâncias começam a determinar algumas outras posições na nossa vida, tais quais quando nós negligenciamos o nosso dom, o ensinamento que nós recebemos, quando nós damos uma brecha para o pecado. Em Romanos 8, 7 diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então vença esse obstáculo da frieza, do pecado na sua vida. E para fechar, para aquilo que Deus tenha a restituir na sua vida, seja o terceiro posto que aqui está, que é no verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra. Que esse poço você chegue a cavá-lo, que é o poço de Reobote, onde virá a glória de Deus, a expansão, a prosperidade. E Reobote significa alargamento, lugar espaçoso. Então, busque chegar, vencer ali a intimidação do inimigo, vencer as contendas, as dificuldades, para chegar aqui no Reobote, é quando vem o alívio de Deus. Seja 100% consagrado a Deus, ou seja, se esvazie para receber tudo que Deus tem para você. E eu tenho certeza que o versículo 23 vai ser quando Deus revelará a sua vida. Quando apareceu Isaac, Deus vai aparecer, vai se revelar a você sob a forma de um cuidado tão intenso, tão incrível, que só Ele pode dar. Amém?